Já falou alguma coisa errada durante a pregação? Já, e um monte de vezes. Uma vez eu não conseguia falar o nome dos filhos de Adão e Eva, né, Caim e Abel, então eu falava Cael e Abim. Abim e Cael, Ana Cláudia está lembrando ali. Eu falava Abim e Cael. E por mais que eu tentava consertar isso, eu não conseguia consertar. Mas eu acho que o pior são os erros teológicos, né, que a gente vai falando. Por exemplo, eu já disse nas ministrações que Elias subiu numa carruagem de fogo. E não foi numa carruagem de fogo. Você sabia disso? Eu já disse que na Bíblia está falando que não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Isso não tem na Bíblia, esse versículo bíblico. Quando eu falava que foi um casal de animal que entrou na arca. E não foi um casal. Quantos casais foram? Você sabe me falar? Tem mais coisa que a gente prega errado, quer ver? Quando falava que Jacó demorou 14 anos para casar. Quando falava que Jacó demorou 14 anos para casar com Raquel. E não foi 14 anos. Tem umas... Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma barrazinha aqui para você me responder algumas perguntas aí, só para você ver algumas coisas que a gente jura que tá na Bíblia e não tá. Para você que pregou muito tempo dizendo aí que foi um casal de animal que entrou na arca, você precisa ler Gênesis 6:19. Você vai surpreender. Não foi um casal. Você também já pregou como eu que Elias subiu na carruagem de fogo, né? Pode admitir, você já pregou sim, porque eu já preguei também. Mas olha o que diz esse texto bíblico aqui. Não foi na carruagem de fogo, foi no redemoinho. Sabe outra coisa que a gente pregou muito errado, e aí a gente fala que está na Bíblia e não está. Exemplo, Paulo caiu do cavalo quando viu Jesus, quando teve aquela revelação, né? Que Jesus se apresentou a ele, falou, Paulo, por que me persegues? E tem um monte de gente que fala, e Paulo caiu do cavalo. Não tem cavalo no texto bíblico. É sério, não tem cavalo. Uma outra coisa que nós pregamos muito errado, por exemplo, é quando a gente fala que Jonas não foi pregar em Nínive porque estava com medo dos ninivitas. Você já viu com certeza alguém pregando isso. E não é isso. Jonas 4:2. Jonas capítulo 4, versículo 2 diz o porquê que Jonas não queria ir pregar em Nínive. E você vai ficar de boca aberta. Você sabe por quê? Porque Jonas não queria que Deus perdoasse os ninivitas. Por esse motivo, incrível que pareça, Jonas era um profeta mau. Pensa num profeta mau. E ele diz, Senhor, não foi para isso que eu disse, estando na minha terra, porque eu sabia que isso ia perdoar. Jonas era ruim. E já que nós estamos falando de Jonas, com certeza você já ouviu também algum pregador falando que Jonas foi vomitado, né, pelo grande peixe na praia de Nínive. Só que Nínive não tem praia. Sabe o que acontece? Nínive fica no mínimo 500 quilômetros de distância do mar. Então Jonas provavelmente tenha sido vomitado nas praias do Mediterrâneo. E aí ele foi a pé até Nínive pregar. E às vezes a gente fala, né, que ele foi vomitado lá na praia de Nínive. E não tem. Olha aí pra você ver, ó. Aqui, ó. Jope, Nínive. Olha lá. Tarsis. Olha a distância. Você consegue ver?
Então, às vezes a gente fala que ele foi vomitado lá na praia de Nínive, mas Nínive não é banhado. Você consegue ver a distância? Gente. Quer continuar sabendo algumas coisas que a Bíblia não diz? Você sabia que não foi Dalila que cortou os cabelos de Sansão? Talvez você já tenha ouvido aí alguém pregando dizendo que Dalila cortou os cabelos de Sansão. A Bíblia não diz isso. O que a Bíblia fala? Olha o texto aqui. Você sabia que a Bíblia não diz que Maria Madalena era uma prostituta? Eu já vi pregador dizendo que Maria Madalena era prostituta. Eu nunca vi isso na Bíblia. Jesus expulsou 7 demônios dela, sim, tá lá em Lucas 8:2. Mas não diz que ela era prostituta. Você sabia também que a palavra trindade não existe na Bíblia? E tem gente que diz, né, que tem trindade na Bíblia. A palavra trindade não existe na Bíblia. Você já leu na Bíblia aquele versículo que diz que Deus não capacita os chamados, mas... Você já viu isso daí, mais ou menos assim? Pois é. Isso nem é um versículo bíblico. Não tem na Bíblia. Essa é uma frase de Albert Einstein. E o pior, essa frase foi quebrada no meio lá, porque a pessoa que pegou isso para dizer que está na Bíblia, pegou ela errada. Olha como que é a frase de Albert Einstein. Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende da nossa vontade e perseverança. Albert Einstein. Essa é a frase de Albert Einstein, não versículo bíblico.